Procedimentos básicos da FNP. Vamos iniciar pelo posicionamento do paciente. Aqui, em decúbito lateral, nós vamos usar um braço de travesseiro, o outro braço fechando a cadeia cinética. Quadril fletido, joelho fletido, de costas para o fisioterapeuta, próximo à beira da mesa, para que o paciente fique totalmente estável nessa posição. Outro procedimento básico importante é a posição do fisioterapeuta. Se ele vai aplicar uma técnica na cintura escapular, ele tem que se posicionar ou na diagonal funcional ou na diagonal primitiva. Esse posicionamento vai facilitar a aplicação da resistência apropriada na direção correta. Mesma coisa se a técnica for aplicada à cintura pélvica, aqui nessa posição para a diagonal funcional e nesta outra posição para a diagonal primitiva. Diagonal primitiva da cintura pélvica, aplicando o posicionamento é aqui. Nós vamos colocar os contatos manuais na região posterior e superior da crista ilíaca, empurrar o quadril do paciente para baixo e para frente na direção da anterodepressão. Quadril para cima e para trás. Contato manual vai trocar para o trocânter maior e para o joelho do paciente. Quadril para baixo e para frente. Quadril para cima e para trás. Quadril para baixo e para frente. Reversão dinâmica na diagonal funcional da cintura pélvica. Contatos manuais é na região anterior e superior da crista ilíaca. Você vai alongar as estruturas em direção à posterodepressão, fazer o estiramento e o reflexo. Quadril no umbigo. Contato manual na tuberosidade isquiática. Técnica de reversão de estabilizações e estabilização rítmica. A primeira é para ajudar o paciente a fazer bem a segunda. Na primeira, como eu já expliquei, nós vamos utilizar uma contração chamada isotônica mantida. O paciente quer movimentar, a gente aqui não deixa. Na segunda, nós vamos usar uma contração isométrica, pura mesmo. Na primeira, nós temos trocas de contato manual rápida. Sai as duas mãos, bota as duas mãos. Na segunda, nós temos uma troca de contatos manuais lenta. Uma mão de cada vez, quando você tem certeza que o paciente está fazendo a contração na direção correta. Primeira técnica, o paciente quer movimentar, o comando verbal é para fazer o movimento. A segunda técnica, o paciente quer ficar parado, o comando verbal é para ele manter a posição. Neste exemplo, nós vamos utilizar aqui a diagonal funcional para fazer a técnica de extensor com estabilizações em reversão. Observe que o paciente ele vai quadril para trás e para baixo, para cima e para frente, para trás e para baixo, para cima e para frente, força paciente, para cima e para frente, para trás e para baixo. Essa é a reversão de estabilizações. Ela sai do padrão flexor para o padrão extensor rápida, bruscamente. Agora a estabilização rítmica. Paciente, não deixe eu puxar o seu quadril. Mantenha essa posição. Mantenho nesse sentido, ó, tiro um contato manual, mas mantenho a resistência.
Vou colocar o contato manual na tuberosidade isquiática, ó, mantenha a posição, não deixa eu empurrar o seu quadril. Tenho certeza que ela está fazendo força aqui na direção correta. Mantenho alguns segundos essa contração, troco o contato, ó. Paciente, não deixa eu puxar o seu quadril, mantenha a posição. O comando verbal é outro aqui. A troca de contatos manuais aqui é lenta, uma mão de cada vez. Técnica de manter relaxar para o músculo quadrado lombar dentro dos princípios do método Cabot na FNP. Aqui eu vou primeiro fazer para um músculo que está com contratura muscular, dor na região do quadrado lombar, sem a quarta fase. Então a primeira fase é encontrar uma barreira mecânica, barreira dolorosa, tá? A segunda fase é solicitar a isometria e a terceira fase é relaxar. Então, paciente, mantenha a posição, não deixe eu empurrar o seu quadril para frente. Segura. Força, força. Mantenha a posição. Eu quero empurrar e você não deixa eu empurrar. Mantenha a posição, paciente. Relaxa. Aqui nós estamos contraindo as fibras posteriores, principalmente do quadrado lombar. E aqui o paciente está tentando fazer a isometria, contraindo ele ao máximo, para depois relaxar ele ao máximo. Se eu quiser alongar essa estrutura, eu vou usar a quarta fase da técnica de manter relaxar. Primeira fase, encontra a barreira mecânica. Segunda fase, contração isométrica, sustenta, força, mantém a posição, sustenta paciente. Terceira fase, relaxa. E quarta fase, eu ganho em direção à anterodepressão, que é o movimento oposto que o quadrado lombar faz. E ganho uma nova barreira mecânica, alongando esses tecidos. Técnica de combinação de isotônicas para fortalecimento dos músculos pelvitrocantéricos. Aqui eu estou na diagonal funcional da cintura pélvica. Contatos manuais na tuberosidade isquiática, levando em direção à anteroelevação. Observe que eu vou pedir contração concêntrica, isométrica e excêntrica em 6 repetições. Força, paciente. Quadril para trás e para baixo. Força, 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 força. Sustenta, mantém a posição. Agora você vai deixar que eu vença freando o movimento. Fizemos a primeira repetição, vamos para a segunda. Força. Vai, 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 vai. Quadril para trás e para baixo. Força, 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 força. Mantém a posição, mantém, mantém, controla a volta. Vamos para a segunda repetição. Força, 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 força. Quadril para trás, para baixo, para baixo. Isso. Levanta, vai, sustenta a posição, vai controlando a volta. Força, força, força. Quadril para trás e para baixo. Força, força, força. Mais, 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 mais. Observe como é importante ela estar com essa mão fechando a cadeia cinética do movimento para manter o tronco dela, o corpo dela todo estabilizado, já que ela está aplicando muita força para vencer a minha resistência apropriada. Força, 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 força. Relaxa.